Olá, e chegamos ao 9º episódio da segunda temporada do podcast, o podcast da ProOffice, que é o primeiro coworking de Manaus, e tem essa iniciativa de trazer empreendedores com histórias que inspiram. Inspira você a abrir um novo negócio ou, de repente, expandir o seu negócio. E eu não podia ter melhor companhia para estar do meu lado, recebendo os nossos convidados, que é o Ivan Nascimento. Exato. Trazendo informações importantes. Gente, é ao vivo, que contém erros e a gente corrige na hora. É porque Ivan, a gente está trazendo pretéritos que a gente estava trazendo e a gente está trazendo agora para frente. A gente tem um pré-podcast, tem um pós-podcast também. Para frente da câmera. Carol, é sempre um prazer estar com você, trazendo inspirações para os nossos telespectadores, para empresários com histórias e cases de pessoas que estão ali trabalhando na real, trazendo experiências justamente para fazer e trazer essa inspiração para quem está assistindo a gente. E eu acho que, na verdade, ele fez de propósito, que isso é uma tática de vendas, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Venda consultiva, como se tornar um vendedor que inspira confiança. Eu não sei como é que ele vai inspirar confiança depois, mas vai ter que reverter num pitch de venda. Só isso que eu te falo, tá, Ivan? O desafio está lançado e está aceito. E a gente tem aqui como convidado o Cássio Alex, que é da Lumit, Fundação Dom Cabral, e o Yuri Oliveira, do Pátio Gourmet. Por favor, se apresentem ali aos nossos telespectadores. Primeiro? Então tá, por favor. Eu sou o Yuri Oliveira, sou gestor do Pátio Gourmet e das lojas Lute, que são as lojas autônomas que a gente tem aqui em Manaus. E é um prazer estar aqui com vocês, a gente compartilhar alguns insights, aprender também junto com a turma. É um prazer conhecer todos vocês. A Carol já tinha conversado. Altos contatos pelo WhatsApp, né? Altas compras para a Lumit, inclusive. Exato, para a Lumit, verdade. E também o Cássio já tinha algum conhecimento do mercado e do trabalho da academia também, né? Da academia de ensino. Então, tenho certeza que vai ser um papo bem proveitoso para todos nós. E é um prazer hoje conhecer toda a turma que está aqui produzindo esse conteúdo maravilhoso e espero contribuir de alguma forma. Com certeza, já está contribuindo. Você, Cássio? Bom, eu sou Cássio, sou da Lumit, associada à Fundação Dom Cabral Manaus. Yuri, querendo ou não, o Yuri é o meu cliente, eu sou cliente dele, para você como é que é, né? Então, representamos aí. Então, a venda aconteceu legal já. A gente fez uma troca de venda, isso que é legal. Né? Somos aí representando a 5ª melhor escola mundial e a primeira da América Latina, com muito orgulho. Muito orgulho. Né? E trazendo também aí, e também aprendendo. A gente também aprende com nossos clientes, isso é mais importante. E fazer uma troca boa aqui com o Yuri, que é um querido de cliente, virou amigo. E a gente vai fazendo aí muitas parcerias e vendas juntos, né? Legal. Bom, e a gente trabalha aqui, o Cássio trabalha muito o público B2B, né, que é de empresa para empresa, e B2C, que é de empresa para consumidor final. E o Yuri trabalha com uma venda de varejo high ticket, pode dizer assim? Pode sim. Até porque, gente, eu não sei, mas realmente o Pátio Gourmet tem o mercado terapia, que eu amo. Terapia. Meu marido fala lá em casa, vamos tal lugar, não sei o que, tu não quer isso, mas se for pro pátio, tu vai, né? Eu falei, lógico, eu me sinto bem lá. Eu gosto de passear pelas gôndolas e tudo mais. Porque a gente sabe que é sinônimo de qualidade. Perfeito. E quando a gente fala de qualidade, tanto do B2B, B2C e varejo, a gente fala de venda consultiva, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho o que diferencia essa venda consultiva de uma venda comum, né? Quais são os pontos que realmente fala assim, não, isso aqui não é uma receita de bolo, é personalizado para cada cliente, por isso é uma venda consultiva. Me contem. Uma pergunta muito difícil? Não. Vai, Cássio. A gente tá esperando quem vai falar primeiro. Vai, né? Porque você acha que a venda consultiva assim, o vendedor, ele quer vender. Sim. Ele quer chegar e pegar o produto dele, falar do produto dele, quer falar do produto dele, quer falar aquela gana, né? E assim, a venda consultiva não é pegar e vender, é entender, é ouvir o cliente, ver a necessidade dele, bater um papo. Então assim, é entender de fato qual é a dor desse cliente e dessa dor para ver qual o produto que você tem para sanar. Então assim, é uma escuta ativa, né? Então não é você chegar, eu sou o Cássio, eu vou pegar, tenho vários clientes ali, vou pegar meu produto e vou bombardear. Não, qual o produto da minha prateleira que eu vou poder usar com aquele cliente. E através da escuta ativa, né, dessa venda consultiva, que eu vou poder identificar qual produto eu vou poder. Escuta ativa da comunicação. Comunicação dominante, bem, né? Quem sabe escutar. Mas deixa eu tirar uma dúvida em relação a isso, quando você fala que a venda consultiva ela precisa trabalhar essa dor do cliente. A gente consegue mensurar isso? Por exemplo, eu aplico a venda consultiva para qualquer negócio?
Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza, porque eu preciso escutar. Tanto na B2B como B2C, que são, ou seja, são produtos diferentes, né? Bichos diferentes, podemos dizer assim, a gente tem que entender qual é a dor. Eu tenho na minha prateleira vários produtos para B2B. E às vezes os meus produtos não servem para aquele cliente. Eu tenho que customizar para poder entregar. E como é que eu faço isso? Fazendo uma escuta. Às vezes o meu produto é muito robusto para a dor daquele cliente. Eu falei, não, então você não precisa disso. Você precisa de um produto bem mais customizado que vai atender o teu negócio, ou você B2C no teu CPF também. Não, pois é. Quando eu falo isso, Yuri pode até contribuir com... Quando eu estou falando isso, é exatamente de entender, quando você começa falando bem assim, ó, o vendedor quer vender, né? Ele quer chegar a um resultado, ele quer fazer isso tudo. Ele tem meta, né, de ser atingida. A parada da meta, existe uma polêmica, sempre disso aí, porque para mim a meta é da empresa, né? Se a gente for falar, vamos lá. E aí ele precisa vender, né? E de repente, quando você diz assim, ó, esse produto não é para esse cliente. Quando você fala que eu preciso me ajustar, eu estou colocando todo mundo no balaio, existe uma diferença. De que lugar nós estamos falando? É isso que eu consegui ficar... Não, eu entendi. Eu acho que o ponto principal do que o Cássio falou é realmente a escutativa, principalmente hoje num dinamismo que a gente tem de concorrência. Quem não escuta seu cliente não sabe quais são os próximos passos dele, não sabe quais são as dores nem anseios. Então, dentro desse ponto da escutativa, a gente também precisa entender como que cada geração se comunica. A gente tem o cara que é baby boomer, que tem uma geração mais antiga, ele se comunica de uma forma, ele gosta de falar olho no olho. A geração X, ela tem uma outra forma de se comunicar. Os millennials, as pessoas mais novas, eles gostam muito de falar através de rede social. Sim. Gosta de muita agilidade. Então, essa escutativa é entender qual a dinâmica de cada perfil desse consumidor, qual é a demanda que ele tem, para que aí a gente entende qual é o nosso posicionamento estratégico. Porque não adianta a gente também querer atender, eu não sei se é essa a dúvida que você tinha, né? Você vai querer atender todo mundo, quem quer atender todo mundo acaba que não consegue atender ninguém bem. Isso. Então, definir meu posicionamento estratégico. Eu quero atingir esse público. Dentro desse público, eu vou trabalhar a minha estratégia para atender bem esse consumidor. Sim. Eu acho que vai muito dessa escutativa. A escutativa está dentro desse lugar, entendi. Exatamente. Então, eu acredito que sim, dependendo do posicionamento que você tem, você vai nichar quais são os perfis de atendimento, que geração, como ele gosta de se comunicar, ouvir muito bem o que ele quer, para daí a gente dar a resposta como produto, como insumo, alguma coisa e esse mix é muito maior, né? Por exemplo, tu está falando de uma rede, que é o que a gente está falando do pátio, que é um sonho, né? A gente entra... Exato. E a gente fica ali. Isso tudo já é pensado... Estratégico, né? Sim, porque eu vou muito... Eu gosto de... tem um livro, não sei como é o nome do autor que eu li, que fala sobre a lógica do consumo. Né? E se a gente for parar para pensar, tudo está gerado dentro desse lugar. E aí, é uma questão estratégica dentro... Porque, querendo ou não, a escutativa para mim ela é muito mais ampla. Não tem só esse lugar literal de eu estar ouvindo alguém de forma verbal. Não, é uma leitura que eu tenho, semiótica de tudo aquilo e entender o comportamento. E aí eu vou criando soluções para isso. Perfeito. Né? Isso é exatamente porque é um mix muito grande de produtos dentro de um supermercado. Como é que vocês fazem isso? Tu como gestor desse lugar e aluno da Dom Cabral e da Lomit. A gente passa bonito, você está aprendendo bem conosco lá. É isso aí. Então a gente primeiro... Qualquer coisa, estou aqui para lhe dar uma ajuda consultiva. Isso. Não, então assim, tem toda uma construção que a gente chama de árvore de categorias. Legal. Essa árvore de categorias, ela vai toda a linha de supermercado, os corredores, eles são pensados também. A forma com que você entra no corredor, que produto que está na entrada do corredor, que produto que está no final do corredor, que produto que está à altura dos olhos, que produto que está abaixo da altura dos olhos, que produto, por exemplo, se eu quero vender biscoito infantil, não adianta eu colocar o biscoito infantil alto. Eu tenho que comunicar o biscoito infantil numa altura que a criança, que é o consumidor, esteja na altura dos olhos desse potencial consumidor. E as demandas que a gente estava conversando, ela vem de vários lugares. A escutativa precisa estar muito aberta para isso. Por exemplo, tem uma onda agora de consumo de pistache. O que há 2 anos atrás era irrisório. Era irrisório. Pistache não era relevante, e principalmente na nossa região. Mas começou a viralizar, veio virou na internet, modinha, virou né? moda. Ainda bem que eu já consumo desde 2006. As pessoas começaram a provar e gostaram. Então, eu tenho que me preparar para ouvir essa demanda e atender o anseio desse cliente. Então, a gente
criou produtos. A gente tá falando de Páscoa, né? Sabor de... A gente já fez ovo de chocolate de pistache, com bastante pistache, colocando pistache de cobertura. Por acaso tem um aqui? Tem. Qual é esse verdinho não, aqui? O de pistache não veio. O pistache o não veio verdinho, pra cá. pistache, Mas verde. tem na nossa rede social lá os produtos bem colocados lá. Então, eu acho que é isso. É entender muito bem o que esse cliente está demandando e mostrar, de alguma forma, diferenciar a forma como a gente vai enfrentar isso para ele. Tem que tirar o máximo possível de barreiras. Uhum. Por exemplo, a Carol falou que ela gosta de ir lá no supermercado para passear. Lógico que eu vou comprar, mas assim, é porque eu não suporto ir para o supermercado. Não suporto. Uhum. Mas no pátio é diferente. diferente. Ele não é um supermercado comum, porque eu acho isso. A experiência, a jornada do cliente é diferenciada. Foi pensada para você ter conforto, você curte uma música boa, você ter um ambiente bom. Não tem espera. Os caixas, exato. Porque eu não gosto do mercado por isso. Que é muito caixa vazio. São só 2 atendendo. Aí foi aquelas filas quilométricas. O pátio, nunca peguei fila. Legal. Nunca. Várias vezes que eu vou, no máximo uma pessoa está na minha frente Legal. e vai rapidinho. A rapidez, a agilidade. Então, eu acho que isso complementa a jornada de quem é cliente, no caso do Pátio Gourmet, nesse tipo de supermercado. Não, perfeito. Agora... Vamos lá para o teu, da questão da venda consultiva. Em que momento que, de repente, por mais que tu tenha a escutativa, né? Tem a comunicação dominante, que o nosso mestre está aqui para falar. Em que momento, de repente, tu perde o cliente? Existe um momento que, mesmo tu tendo a escutativa, seguindo todo, né, esse manual aí de vendas, digamos, de percepção, ainda assim tu consegue perder uma venda? Eu acho que todo vendedor está sujeito a perder venda. Tá. Né? Temos esse sujeito. Pelo quesito preço e valor. Então, assim, a gente que trabalha com um produto um pouquinho, um preço um pouquinho maior, a gente tem que mostrar o quanto de valor vai agregar naquele cliente. Então, assim, tá a possibilidade. Então, tem gente realmente que não vai conseguir atingir o valor, o preço que vai pagar naquilo, mas entende do valor que aquilo vai gerar. Então, ele vai procurar outras soluções, entendo eu. Né? Mas todo mundo está sujeito a perder vendas. É normal. E o vendedor, mesmo assim, como eu posso dizer assim, venda é relacionamento. A gente tem que se relacionar. Algum momento ele pode comprar algum tipo de produto meu que ele vai precisar. Alguma dor que ele vai sentir, eu vou estar ali para sanar dele. Então, eu costumo dizer que quem pergunta primeiro, perde. Quem faz a melhor pergunta, ganha. E a melhor história, leva. Não vem com frase. Quem pergunta primeiro, perde. Quem faz a melhor pergunta, ganha. Faz a melhor pergunta, ganha. E a melhor história, leva. E a melhor história leva. E se a melhor pergunta for a primeira? Não existe uma lógica. Então beleza. Não existe uma regra. Não. Entendi. Mas você entende que a gente não pode chegar com o meu produto pro cliente e só, olha isso aqui. Mas calma. O cliente vai falar, você sabe qual é a minha dor? Você nem perguntou meu nome direito, Tá né? entendendo? Então, eu primeiramente, assim, eu comecei uma escola de idiomas agora recente. E aí tem aquela apresentação, seu nome, onde você trabalha, e fazendo uma troca. E aí eu fui falei bem razoavelmente. E aí um deles falou assim, no intervalo, pô, cara, o que tu faz da vida? Aí eu falei pra ele assim, bom, primeiramente, pra mim te perguntar, pra mim te responder, eu preciso saber o que você faz. Então eu virei o jogo pra poder ter informação dele e eu poder pegar o meu produto e falar, isso que eu faço. Isso é comunicação dominante. Exatamente. E técnicas de venda. E aí eu fui, ele falou que ele era diretor de uma grande organização, isso assado, isso, que tem alguns problemas de gap de transporte, né, just in time, enfim. E aí eu falei assim, legal, eu faço isso. E eu já peguei um produto falando justamente da dor que ele disse pra mim. E daí eu consegui fazer o quê? Fazer com que ele me falasse primeiro a dor. E aí eu coloquei o meu produto na mesa. E aí a gente teve uma amizade muito sincera, podemos dizer assim. E bateu o sino de venda? Com certeza. Aê! Não se leva. Desculpa. Eu acho que isso é um ponto interessante dentro do... Desculpa, produção, desculpa. A gente como consumidor, a gente percebe quando o vendedor,
ele tá te oferecendo alguma coisa para bater a meta dele, ou ele tá realmente querendo te ajudar de alguma forma. E isso faz total diferença. Você vai... Como que a gente percebe isso? A pressa e a vontade dele de te direcionar para um certo tipo de produto. Sem entender exatamente qual a tua demanda. E Yuri, te atrapalhando aqui rapidinho, eu li uma frase, não lembro agora quem escreveu, falou assim: todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que me venda. Oferecer, né? Oferecer. Né? Então eu não quero que o Yuri fique me vendendo as coisas dele. Eu não quero que você fique me vendendo. Mas todo mundo gosta de comprar. E aí eu queria saber mais ou menos, assim, no pátio, eu tenho essa curiosidade, porque ele o varejo é um pouco diferente ali de uma venda complexa B2B. E de serviços, De né? serviços, né? A venda que a gente está falando, venda de serviços e venda de produto, né? De varejo. E aí a tua pergunta qual é? Era mais ou menos para entender como é que você... Você pegou no nosso roteiro, né? Tá tirando mas eu tenho essa curiosidade também do varejo ali, do Yuri. A gente troca muita ideia, porque assim, o Yuri, a gente tem uma conversa, um ano. O Yuri virou meu cliente porque a gente manteve um relacionamento. De um ano mesmo. Mas eu não deixei de falar com ele, a gente trocar ideia. Às vezes ele parecia com, Cássio, tô com isso, assado, a dor é isso. E vice-versa. A gente fazia uma troca de favor, a gente gerou um relacionamento de fato. Porque para mim comercial é isso. É uma ajuda genuína. Exatamente. Né, que na verdade não tem o interesse final de vender. Não, tô aqui para te ajudar. Perfeito. Exatamente. E isso em algum momento pode virar uma venda de um produto, né? Exatamente. Serviço. Eu acho que essa conversa é um outro nível, porque quando eu digo que é o outro nível, eu falo essa conversa dos dois, que é no sentido de, por exemplo, quando o Yuri busca o Cássio, dizendo que está com uma dor e tal, ele já está buscando uma solução, ele né? já está Uma buscando a solução, exato, que é exatamente essa questão desse relacionamento. Aí assim, quando o Yuri vem, ou o Cássio vem com o Yuri falando sobre alguma outra novidade, o Cássio já traz uma solução para ele. Que percebe dentro. E mantém entende? essa relação. É um outro nível de conversa. E mantém né? essa relação comercial, porque vira mais do que. Que vira o venda, consultor, né? É o consultor. Exato. Tipo, poxa, uma pessoa que eu posso trocar uma ideia, que não necessariamente ele já vai me enfiar a faca no pescoço, já vai me vender o produto. Tô trocando uma ideia dele. E isso eu falo assim, como o relacionamento é tão genuíno, os interesses de ajudar, acaba em algum momento se transformando em venda. Tanto para um quanto para outro, né? E isso acontece real. E eu acho que esse é um dos principais exemplos de venda consultiva. Mas aí responde a pergunta que ele fez. Eu acho que um ponto interessante para a gente trabalhar dentro disso é as alavancas de recompensas, porque se tu direciona a recompensa para um determinado ponto, o foco vai ser nesse, né? O vendedor, como a gente estava falando, ele vai ter o interesse de entregar aquele resultado. Então a gente tem que ter muito cuidado com as alavancas de recompensa, distribuir muito bem, qualificar a venda. Tu é a favor dessa alavanca de recompensa? Eu sou a favor da qualificação da alavanca. Eu acho que quando a gente simplifica muito, tu direcionas para uma tirada de pedido e não uma venda realmente consultiva, como a gente está discutindo. Vamos dar um exemplo. Como é essa alavanca. É isso que eu ia falar. Explicar para quem está assistindo. Vamos dar um exemplo. Se a gente vai vender um vinho, por exemplo, eu não posso direcionar um rótulo específico de vinho. O que vai acontecer na prática? O atendente, o sommelier, ele vai querer vender só aquele rótulo de vinho. E de repente, recompensa, né? Exatamente. E de repente esse vinho pode ser bom pro Cássio, mas não é bom pra Carol. Sim. E aí a Carol vai ficar com uma experiência negativa. Poxa, o atendente me indicou esse vinho que não tem nada a ver com o meu perfil. Então a melhor venda seria o quê? Carol, qual é o teu hábito de consumo? Você gosta de vinho mais doce, mais seco? Você gosta de Malbec? Poxa, Malbec. Malbec eu posso te indicar um vinho argentino. Sim. Da vinícola XYZ. Esse vinho aqui é recomendado. Qual é o tier de preço que você está disponível hoje para experimentar? Então, ela vai sair com mais segurança de que a venda que ela teve, a compra que ela teve, foi mais alinhada ao objetivo dela. É diferente dela ela pode levar um vinho de R$1.000 para casa e chegar em casa e não gostar. Sim. Beleza, se ele não está alinhado com a expectativa dele. Ele me clareia uma coisa que eu estava querendo te perguntar, e agora eu vou perguntar melhor e vai para você também. Que é exatamente nesse lugar da venda consultiva. Eu estou falando sobre fragmento de tempo. Né? Por exemplo, quando eu vou comprar um vinho e aí eu vou para essa conversa... eu, Ivan, gosto de ter esse tipo de conversa com o vendedor. Porque é um vinho, é uma coisa muito mais da experiência, né? E tal. E quando que não é esse tempo
por exemplo, a gente está falando do supermercado, qual é o tipo de cliente? Todos os clientes vão estar nesse lugar, Yuri, por Não. exemplo. É isso que eu quero entender. Por exemplo, o cara vai comprar pão, sei lá. Aham. Não, eu usei um não, exemplo muito simples, não. Mas tu conseguiu compreender desse espaço do tempo, porque a venda consultiva, ela demanda tempo. Isso. E aí, Principalmente high aí ticket, nós estamos falando né? da venda, né? De meta, disso e daquilo e tal. E aí, de repente, tem gente assistindo o programa, porque está assistindo todo mundo. Tem dona de loja, tem dona de supermercado, tem a taberna dali, tem... Como é que se faz e qual que é a importância de trazer essa venda consultiva? Ou se aplica para tudo? Como é que ele consegue perceber isso dentro dessa questão Desse do universo. tempo, né? Do tempo. Tipo, não, ele vai... Não, tá perdendo tempo. Não, é isso e isso, e pronto. Porque tem empresário que fala isso ainda para a equipe dele. Exato. Entende? Tem um exemplo muito claro que a gente pode pegar e definir aqui como exemplo, que é o açougue. O açougue eu tenho bandejas com bife já cortado para, por exemplo, um patinho, um coxão mole, Sim. uma alcatra, Sim. já está fatiado, cortado. Sim. Essa venda não precisa de consulta, ele é um autoatendimento. O cliente vai, pega a bandeja, bota no carrinho e vai embora. E eu tenho um açougueiro, que o cliente pode chegar e falar, fulano, eu preciso da carne mais limpa, 1 dedo, 2 dedos. Aí ele exerce algum tipo de atendimento, algum tipo de consulta. Então, a mesma coisa no vinho. Às vezes o cliente já vai direcionado para um rótulo específico. Esse cliente, ele não quer aprender sobre outro, ele não quer Ele ouvir já, sobre outro. ele já sabe o que ele quer. Eu quero consumir o vinho tal. Ele vai comprar o vinho e enfim. E eu aí, acho que esse é o para ponto. cada cliente é uma linguagem, Exatamente. né? Um tipo de venda. Mas aí a gente vai para a parte de serviço. Porque a gente tem produto B2B, né, na Dom Cabral, que os valores são elevados, high ticket. Acontece de vir clientes que já são indicação de outros clientes, já sabe o que quer e tu nem perde tempo explicando para fechar negócio? Depende. Existe o autoatendimento nele? Exato. Né? Porque Existe... a conclusão que o Yuri traz, então assim, ó, a informação que ele está dizendo é: a sua equipe precisa fazer as duas coisas. Exato. Ter o bife fatiado e também atender o cliente que vai querer a carne mais limpa. Exato. Eu vou querer... Eu nunca vou pegar o fatiado, porque para mim aquilo tá um tempão Muito lá. tempo, né? Eu quero tem que o isso cara daí. corte na hora para mim. Fresquinho, né? E fica parecendo que é por linha de produção, é tudo igual para todo mundo, é engessado, né? Mas o autoatendimento chega a ser isso, praticamente. Não, mas olha né? só, o autoatendimento, se a gente for parar para entender e analisar ele é uma escuta de uma demanda constante. Sim, correto. Eu já Correto. aprendi que Exato. o consumidor gosta Isso. disso e disso. Vou dar um Correto. exemplo para vocês. Lógica do consumo. Tem um consumo perfeito. na nossa loja que é de pé de galinha. E a gente tem que entender que consumo é esse do pé de galinha. Que, teoricamente, o pé de galinha não é um produto tão estimado assim. Sim. Muitas vezes a pessoa nem considera na sua cesta de compra. Mas os orientais consomem bastante pé de galinha e também tem a onda do consumo de colágeno. Colágeno. Então Eu já ia é uma falar do demanda nova colágeno. e eu tenho que preparar minha loja para atender essa demanda. Sim. E eu Não, vou te dizer Exatamente. mais, que da onde vem isso daí também, que eu estava observando, é lógico que eu sou mais velho, né? Então, isso lembra um pouco da nossa infância, mas tá tendo um movimento, eu não sei se eu estou falando alguma besteira, mas o movimento agora é muito do pet. Sim. E dão muito pé de galinha para pet. Também. Na tem alimentação mais essa do pet. linha. Entendeu? Por causa do colágeno. Exato. E aí eu acho que o consumo, aumentou o consumo de pet e automaticamente aumenta o consumo do pé de galinha. Exatamente. Mas volta para a pergunta Volta pro que, Cássio. E falando que ela... nisso- Não, peraí, deixa ele terminar. Ele não respondeu a tua Por que o pergunta. Pátio Gourmet não aceita pet? Desculpa. Vai. Aí. Anota, eu vou responder aqui, é o tempo que tu faz um storytelling aí bacana pra te responder essa pergunta Respondei minha dela. né? pergunta, exatamente. Estou dando um tempo. Vai lá. Bom, na verdade, o high ticket, assim, a gente tem um produto high ticket, Sim. bem robusto, né? Então, assim, quando o Yuri vier me indicar um cliente, eu tenho que fazer a escuta. Independente se Mesmo? já vem, é necessário, Entendi. porque ele acha que a dor do Yuri é a mesma dele. Ou seja, o mesmo produto, é a mesma metodologia que usamos na dor do Yuri, pode usar para ele, nem é. Não, Então, assim, o que fez atrair o cliente do Yuri para mim? O resultado que o Yuri teve. Foi, Isso é exato. legal, Sim. bacana. Porque a gente tem uma metodologia, uma ferramenta que utilizou e ele teve resultado. Mas eu sempre falo, a escuta, ela é necessária. A gente tem que escutar mais. A gente tem que saber escutar e também fazer boas perguntas que você extraia Correto. dores, respostas que vão te levar a um produto do teu enxoval ali para atender o cliente.
E aí é aquele negócio, né? É disciplina. O produto high ticket é disciplina. Né? É fazer ali tudo que a gente não quer, mas a gente faz. Tem que fazer. Como, por exemplo? Tem aquele cliente que sempre te dá não. Uhum. A gente pode se irritar. Poxa, esse cara não quer comprar, enche meu saco. Eu nunca vou deixar enquanto ele falar, não quero papo com você, eu vou sempre vai estar municiando ele de soluções, porque em algum momento eu posso Ponto de contato, ponto um de evento, contato. um encontro, tal, até. Então eu sempre vou manter contato. É o famoso que não é visto, não é lembrado. Então eu mantenho um contato, sempre fico mandando as minhas soluções, fico compartilhando eventos com ele da organização. Vai ter um evento de presidente, um evento de coordenadores internos. Então assim, fico municiando ele e de alguns também exemplos de empresários que teve sucesso, algumas empresas também que estão alavancando. Então assim, eu vou municiando. E aí o produto ele vai falando ao pouco, né? Ele vai vendo, ali em algum momento vai tocar no coração dele e acontece bastante. Uhum. Mas aí eu acho que tem um ponto também, Carol, de qualificar o lead, né? Que é isso que o Cássio tá falando. Porque às vezes você tá com um lead, você fica esquentando muito tempo aquele lead e de repente esse lead não é um lead qualificado pro tipo de produto que você tá oferecendo. Então também tem um trabalho que é de cada vez mais qualificar qual público que você está direcionando a comunicação. Né? E eu falo isso... O lead é o público. Eu falo isso para, inclusive, a pessoa que está assistindo entender que existe essa diferença de venda de varejo, de produto, e venda de serviço de high ticket, porque, por exemplo, demora um pouco mais a venda. Sim. Né? Mais. Quanto tempo, mais ou menos, em média? Tu tem isso daí, Cássio? Olha... Já aconteceu eu fazer uma venda para uma empresa de 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano nessa paquera e manda para evento e tal. Bora aqui, participa. Como eu falei assim, como o Yuri falou, é uma qualificação do lead. Era um lead que me dava um tipo de retorno. Ele não fechava nada, mas ele falava, pô, que legal. Ia a alguns eventos, mas não fechava nada comigo. Né? Então, assim, foi uma paquera que a gente teve ali, podemos dizer assim, foi um Tinder business, né? Como que tu consegue... Tinder business, gostou. Foi um match que a gente teve. Como que tu consegue mensurar... eu tô pegando como referência esse espaço do tempo que tu trouxe para mim de 365 dias. Como é que tu consegue mensurar que tu não tá caindo no canto da sereia? Quando ele diz assim para ti... Poxa, legal. Pô, interessante. Hoje não vai dar nesse mês, mas no próximo vai dar. E como é que tu consegue? Tu consegue mensurar isso ou é o teu feeling mesmo, Cássio? E vai, entendeu? Sou um pouco teimoso também. Tinder business. Sou um pouco teimoso também. Gosto da paquera. Mas aí a gente vai trocando. A gente vai trocando ideias com o cliente. Tem cliente que liga pra gente, não fecha nada, mas eu gosto de fazer uma escuta com ele. A gente percebe a necessidade dele ali. E eu acho que cabe também até algum apoio, né? Às vezes ele não quer uma consultoria, mas, pô, Cássio, eu tô precisando tanto de uma pessoa assim, pra um cargo tal aqui. Tu conhece? Eu acho que tu acaba ajudando nisso também, né? Exatamente. Eu posso dizer que é tipo meio que um termo em inglês, que é accountability, né? Uma autorresponsabilidade, né? A gente tem do nosso cliente. O que foi? Aprendeu, não? Como é que se fala? Não, ele falou mais difícil. Accountability. É porque essa palavra fez parte do meu dia hoje. Mas vira a página, vai. Responsabilidade, mas Legal. É o universo. O universo tá jogando de novo na cara que eu preciso me bater agora no curso de inglês. Alô, na Petrocínio. Eu já peguei essa carta, eu já vou me matricular. Vai. E olha aí, a palavra veio de novo. Você trabalhar. Responsabilidade. E aí você tem essa questão você não de precisava nem falar a tradução, porque eu já sabia. Mas eu tô feliz, que tem gente fazendo a prática da autorresponsabilidade, né? Exato. E venda é isso. E venda vai desde eu, vendedor, né? Quem tá interessado e caminha a minha operação. Né? Então tem todo um ciclo aí. Cadê o marketing? O marketing é todo operacional. Tem uma operação, tá tudo vivendo na operação. Ele tá resumindo. Tá resumindo aqui. Fez sentido. Então a gente tem uma autorresponsabilidade também com esse lead, de manter um relacionamento. E uma base do comercial é se relacionar. A gente se relaciona mesmo, tá nos momentos com as pessoas certas, no momento certo, para tentar gerar relacionamento e a gente fazer uma boa venda ali, tentar sanar a dor do cliente. E falando em comercial, em toda a equipe, né, de apoio, não posso deixar de agradecer a ProOffice, primeiro coque de Manaus e responsável pela realização desse podcast. Também Ivan Comunicações, Ivan Nascimento Comunicações, pela mentoria Labirinto da Voz e por estar
recebendo esses maravilhosos convidados que a gente tem. Brasil em Mês de Filme, que tá ali, ó, Rafael Rosa, ali atrás dos bastidores com a equipe dele maravilhosa. Que agora é internacional. Que é internacional e é responsável por toda essa estrutura que, olha, vocês nem conseguem ter a dimensão de quão maravilhosa é essa estrutura. E também a gente tem mais um produto, olha ali, ó, a Nirme. International. Se vocês não sabem, ó, não, vamos modernizar, esquece cartão de visita no papel. Você simplesmente coloca aqui, ó, cadê o celular, tá aí, Cássio? Tá. Então bora lá. Faz aqui, é só encostar. Opa, apareceu. Já apareceu? Apareceu. O que mais que apareceu? Já vou manter Já relacionamento. mostra ali, contato. ó, já mostra ali na tela. Olha aí, ó. Já apareceu o Rafael Rosa da Brasil Image da Nirme. Então é isso. Deixa pra lá, a gente vende, aqui a gente já tá vendendo, entendeu? Já vem até com a chave Pix, Não, né? é uma venda consultiva Rafael, e também comissão, de prateleira. Exatamente, depois manda a comissão pra gente. Legal. Obrigada para todos os nossos parceiros. E também tem um outro muito gostoso que tá hoje aqui. Olha só, gente. Pátio Gourmet, que agora eu vou deixar o Yuri falar um pouquinho dessa coleção aí de Páscoa. Fala aí, Yuri. Legal. A gente gosta muito de fazer a Páscoa, é um evento que a gente se prepara bastante, entende todas as dinâmicas de consumo. E temos um chocolatier no grupo, que é o chefe Lucas Pietro. E ele gosta muito de criar, aqui, né? ele é muito criativo, né? Aqui tem alguma parte daquilo que a gente tem uma casinha, Olha tem esse com de folha, ouro, gente. folhas de Esse ouro. de ouro aqui, folha de ouro. Tem outras esculturas na loja, vocês podem ver na entrada das lojas. Aqui, ó. Tá E a gente dizendo começa- aqui que é o chefe. Chefe Lucas Pietro, isso. E a gente começa a falar de Páscoa no pátio em junho de 2024, para falar da Páscoa desse ano, de 2025. Então, exige muita Quase um preparação, ano antes, exatamente, compra de insumo, entendendo as tendências, embalagem. Então, tem toda uma preparação para atender da melhor forma possível o consumidor. Então, a gente está exatamente no mês de Páscoa, né? Então, já começou a aquecer o consumo, as vendas, as procuras. E a gente atende os dois clientes, tá? Tanto B2B quanto B2C. Então, Olha se uma aí, tá empresa vendo aí quiser direto aí pra presentear Lumit? Tá bom, os Yuri, daqui a pouco a colaboradores, gente conversa. é isso. Tá, estamos à Pra disposição. encomendar. Estamos à disposição. Não, e é muito legal, tá vendo? O Pátio Gourmet não canta, mas encanta. E Isso tem um detalhe legal, Carol, do Ivan, do chefe Lucas. Fala um pouquinho dele. aí, Existe uma pressão muito grande do mercado sempre para baratear custo. Obviamente, a gente entende Sim. todas as Sim. pressões possíveis. Mas uma coisa que a gente sempre conversou e não abre mão, que é a qualidade da matéria-prima. Então, tem muito chocolate no mercado que tem um percentual grande de gordura hidrogenada. Sim. Isso tira a qualidade e a pureza do chocolate. Sim. E a gente não abre mão, não tem gordura hidrogenada, nosso é chocolate mesmo. E esse ano, inclusive, é com chocolate belga. Então, Nossa. o investimento em qualidade é para entrega de valor. Já Sim. quero. Então, Vamos abrir, é uma Rafa. coisa que a gente nunca abriu Uma mão. experiência, Vamos Exatamente. abrir, Rafa. Experiência. Até o final do programa Próximo, eu vou né? estar com ele aberto aqui. Discretamente a gente vai abrir. Bom, mas aí voltando ao nosso assunto, agradecer a todos. Obrigada, Yuri, por ter Nada. trazido aqui, ter abrilhantado o nosso cenário. Docicado o nosso paladar. Legal, é isso aí, tá exatamente. legal. Tá espalhado aqui por todo o podcast e tem a marca ali da Pátio Gourmet. Eu tenho uma curiosidade. Diga, vai lá, manda. É porque manda. assim, ó, eu vou aproveitar que o Yuri tá aqui. Lógico. Né? Eu sempre tive uma curiosidade, porque Posso ir abrindo? eu enxergo Vou abrindo. o Pode. universo do supermercado absurdo de grande, né? E aí você falou ainda agora sobre qualidade de produto e tudo mais. E é uma curiosidade. Tu tá na gestão do pátio. Como é que é essa dinâmica, Yuri, do produto que está chegando próximo da validade e aí vai, e aí não saiu? E aí eu me lembro muito quando eu era moleque, quando eu trabalhava eu estava com uns 12 anos, trabalhava numa representante da distribuidora Abril. E aí a gente vendia as revistas pelo valor do preço de capa. E aí tinha um processo de devolução, né? Aí fazia o devolução toda semana, a gente devolvia e pegava outras, aí devolvia e pegava outras. Como é que é esse movimento dentro de um supermercado? Hoje são 3, não é isso? 3, isso. Né? Dentro desse... Poxa, Carol, no meio da minha pergunta... Diga. Vai, como é que é esse movimento
Eu tenho uma curiosidade de saber como é que é isso, porque acho que deve ser uma engenharia É uma engenharia, absurda, né? Para fazer isso. grande. Imagina. Então primeiro é ter a informação completa, né? De toda a cadeia produtiva do produto. Então tem produtos que chegam com 1 ano de validade. Esse tem uma cadeia produtiva, tem uma elasticidade grande. Agora tem produtos que a gente traz que são frutas, que tem, sei lá, 7 dias de validade, mais ou menos. Então existe um ponto de atenção desde a compra, transporte, entrada e abastecimento. Então é esse cuidado que a gente tem. Tem ferramentas, tem sistema para controlar e também a visibilidade do produto, de como ele está se comportando. Isso movimenta quantas pessoas, Yuri? Isso movimenta uma equipe grande, vamos em média 15 a 20 pessoas no processo todo, tá? Só desse lugar, só desse né? lugar. Só dessa fatia. Só dessa fatia. Então é um processo complexo. É custoso também, porque tem que ter muito cuidado. Exato. E o descuidado nessa área, ele gera prejuízos gigantes num segmento que não é o nosso. Por exemplo, se eu compro um queijo e a gente, logisticamente, Manaus, tem a dificuldade, né, de distância de uma cidade dos centros produtivos para cá. Se eu compro um queijo de Minas Gerais, por exemplo, ele passa um dia em viagem mais ou menos para São Paulo. Ele já sai da fábrica com 30 dias, por exemplo, ele passa um dia em viagem para São Paulo. Em São Paulo tem um centro de distribuição que vai fazer a coleta e o redespacho para Manaus. E aí vem mais 1 ou 2 dias em transporte aéreo, no caso do transporte aéreo. Chega em Manaus, já tem que fazer distribuição para as lojas e abastecimento. Então, um produto que teria 30 dias, ele vai chegar mais ou menos com 27, 26. E aí eu tenho que ter o time muito ajustado de compra, quantidade de compra e exposição. E essa é a grande dinâmica do varejo. E é interessante isso porque isso mexe com aquilo que você estava falando no início, sobre pessoas, né? Sim. Porque além de ter bons gestores, eu preciso ter bons operadores. Exato, né? exato. E aí mexe lá no RH. Exatamente. É gestão, né? Tem gestão, a parte de a gestão gestão toda. ali. Inclusive o controle dos fornecedores. Porque né? eu falo Exatamente. que assim, ó, é uma única cabecinha gerando isso tudo. Lógico que vão ter os líderes e tudo mais, né? Mas tá ligado nesse processo todo. Todo o processo. É absurdo, é enorme. E aí eu penso assim também, quando tem rupturas de mercado. Exatamente. Acontece, né? Total. Demais, Às vezes né? são Imagina. várias redes comprando o mesmo produto, esse produto não consegue chegar a tempo para ti. Sim. E um exemplo, fosse Páscoa. Fez um pedido certinho, mas aí houve uma ruptura por N motivos no mercado e não conseguiu te atender. E aí como é que tu faz nesse Exatamente. caso? Então, assim, tem as grandes dificuldades de mercado de desabastecimento. A gente já passou por vários momentos de desabastecimento. Muitas vezes o consumidor não percebe, ou ele sente a falta daquele produto, ele, poxa, por que faltou esse produto? E de repente nem imagina todo o processo que tem por trás disso. Temos grandes indústrias, por exemplo, o Brasil ele é um grande exportador de proteína, por exemplo. Certo. Quando o mercado está favorável para exportação, o produto local, o produto nacionalizado, o produto que vai ficar no mercado interno, ele diminui. Fica Ele some. escasso E fica um pouco mais escasso. pro E mercado aí, interno, tem né? dois Interno. pontos. Às vezes ele sobe o preço, ele aumenta, Sim. e também diminui a disponibilidade. E essa gerência dessa cadeia produtiva que é o grande desafio. Então ele tem que entender muito bem essa demanda. Cacau, por exemplo, a gente está falando de Páscoa, está bem na época da Páscoa. O cacau teve, se vocês colocarem no Google e pesquisar sobre a safra do cacau, os grandes produtores de cacau, Costa do Marfim, por exemplo, tiveram uma produção ruim. E o que isso faz? Eleva o preço. O Sim. preço do cacau aumentou mais de 180% de um ano para o outro. Então a gente vê que a cadeia produtiva, como bem que a gente um ganhou o todo, nosso. Ainda bem que a gente já tá tem tudo todo certo. um esforço para que a gente tenha o produto no tempo certo, na hora certa e no preço que Sim. faça sentido para o consumidor. Isso é muito doido, porque para mim isso tudo é comunicação, sabia? Às vezes eu acho que eu fiz a profissão errada. Eu sou jornalista e tal, né? E trabalho com comunicação há 25 anos. Mas quando eu ouço a gestão, quando eu ouço alguém falar de gestão, assim, ó, ele tá falando para mim, tá montando um quebra-cabeça todo na minha cabeça, assim, ó. Sim. E aí eu fico cada vez mais apaixonado pela gestão. E o comprador, no caso do varejo, ele também tem que estar muito atenado com o macroambiente, Total. né? O tempo inteiro. Total. E é tipo... Vendo aumento dos insumos, né? Ou talvez a possível escassez. Exatamente. Não, e aí é a questão que o Cássio falou sobre preço e valor. Olha o universo que tem por detrás da carne que você está comprando. É É um universo enorme, né? demais.
Mas olha também o universo que tem de um PAEX aí da Dom Cabral. Exatamente. O Yuri ele explicou tudo isso, essa questão da logística. Porque ele fez Dom Cabral. Também. Nossa, é o universo falando com você pra vir conosco aqui pra... Só quero dizer que eu também sou luminária. Não, muito orgulho. mas é bem interessante. Gestão é algo que tudo teve gestão na vida, acho. Sim, tudo tem sim. gestão, né? O Yuri, eu fico muito feliz. Eu convidei o Yuri porque assim, o Carol fez o convite, eu falei, cara, Foi teu case de sucesso. Já Pode trouxe ser, logo a prova pode ser. social. Olha, pode ser. Olha, pode Não, ser. ser modesto, né? Porque- Trazendo a prova social. Ele é o meu case Não, de mas porque a sucesso. ideia não trouxe ele Ele como não quer case. se comprometer com os outros, tá vendo, Yuri? Entendeu, pessoal? Vocês são meus jogo favoritos fogo, também. né? Vocês são meus favoritos. Não, mas quando eu trouxe ele, não foi pela questão do case, mas sim pela amizade e pelas trocas que a gente sempre teve. Ele fazia PDD, um outro programa da fundação, e a gente fez muita troca, né? Ele saiu, mas ele sempre foi um cara que sempre gostou de buscar conhecimento. Cássio, eu quero fazer a Fundação Dom Cabral, quero terminar meu programa de desenvolvimento de gestão, eu quero fazer a pós-graduação em gestão. E aí foi o cara que falou assim, é tu, cara. Ainda mais de comercial ali de uma rede muito importante e muito gourmetizada, Sim. né? Tem uma pergunta meio polêmica. E ele faz muita gestão, ele faz muita prática de tudo aquilo que o programa PAEX, né, que estava no tempo que eu estava na empresa, ele faz muito, eu vejo ele fazendo os passo a passo direitinho, fazendo o NPS dele ali, né, para entender o cliente, qual é a dor do cliente, o que o cliente vai, podemos dizer assim, utilizar mais ali na gôndola, né? Aquele negócio ali, Isso é tudo muito direitinho. legal. Muito assim, bom tudo isso. isso é gestão. Claro, temos nosso braço da gestão, do PAEX, da Fundação Dom Cabral, mas vale relembrar que o executador tem muita importância. Se é possível, se eles tiveram sucesso, foi graças a eles, porque eles pegaram o projeto, pegaram a metodologia e essa ferramenta eles aplicaram no negócio dele. Então, parabéns. E aproveitando esse gancho, que é a pergunta que eu ia te falar. Quantos anos estava na fazer- gestão? Tô 7 anos no grupo. 7 Não, mas de todo. Gestão, 3 anos. 7 anos no grupo, 3 anos de gestão. Gestão não do Pode entendi. Gourmet. Ah, não. É porque o grupo é um porque o grupo é o Nova é um grupo Era. Não, mas tu começou... o teu começo de gestão começa no Nova Era? No porque Nova tu é Era, jovem eu também, sentei né? na cadeira de 9, comprador Aham. por 2 anos. É uma gestão micro, mas Sim. é uma gestão. E aí há 3 anos na cadeira de gestão do Pode. Entendi. Então teve Mas tem também eu conhecimento acho de que um causa, ponto né? Da que compra o de Cássio produto. comentou, que é muito importante para o negócio desenvolver, é a cultura da empresa também. Se você está numa empresa que é voltada para o conhecimento, uma cultura de uma empresa que é aberta a novas ideias, a estrutura, a organização, se está numa empresa que promove esse tipo de iniciativa, faz todo sentido. Legal. É diferente você estar numa empresa que não faz esse tipo de movimento, então você vai estar sempre batendo com a mão na parede, né? Da No ponta ponto de faca, né? Mas, então, assim, a gente encontrou um ambiente também muito bom na empresa, um ambiente muito favorável, um ambiente de crescimento, uma empresa próspera. É uma empresa que tem abertura para ideia, investimento em educação, investimento em qualificação dos profissionais. Isso, com certeza, ajuda. A sinergia, né? Total. Porque é uma troca o tempo na minha inteiro. cabeça, a empresa que pensa dessa forma é porque ela sabe quem ela é. Exato. Né? Ela sabe quem Tá ela bem é, ela sabe posicionada. onde ela quer chegar, ela sabe de tudo isso. E ela dá valor a todos os que tu ia perguntar aí? stakeholders. O que eu ia dizer é que, por exemplo, todo vendedor, não adianta romantizar, não. Todo vendedor tem meta. E aí, quando Lá vem, Yuri. a questão de atingir meta... Não, eu não tô falando sobre isso aí, não. O que eu tô falando é que a meta é da empresa. Aí o isso aí. vendedor, ele precisa dizer assim, ó, que é o que o Yuri falou. Quanto eu quero ganhar esse mês? Exato, perfeito. Aí eu tenho um mundo aqui que eu posso... Eu acho que o vendedor que pensa na meta, ele não vai vender. Ele tem que pensar no dinheiro que ele quer ganhar. Mas... E desse universo todo. A meta é só um alinhamento alinhamento. das expectativas. Mas acontece às vezes... Cássio, não acontece algumas Te vezes... expliquei? Explicou. Ah, tá bom. E aproveitando esse teu gancho, não acontece às vezes de você ter que atingir meta, de repente ter uma pressãozinha mesmo. Olha, gente, precisa fechar tantos PDDs ou tantos PAEX, enfim, porque PDD é mais para pessoa B2C, né? Mais para consumidor ambos. final, mas é um misto, né? Exatamente. E o PAEX, o PAN, mais para B2B. Às vezes não acontece pela pressão, seja por meta
ou seja, porque você quer fechar muito com aquele cliente, tu acaba tendo de demitir esse cliente no meio do caminho, ou o cliente não está estruturado, não está com esse pensamento de aceitar o programa da Fundação Dom Cabral? Isso você fala quando o cliente já está inserido no Está programa? inserido e de repente, não é para mim, ou então... Acontece. E de repente tu dá uma olhadinha e fala, pô, será que eu errei na venda? Onde foi que... Ou se é um problema... A maior parte que acontece disso é o problema do cliente. Não tem nada a ver com vocês. Acho que a gente tem que ser responsável. Acho que nós que vendemos, a gente tem que se responsabilizar pelo que acontece ali na venda. Então, assim, a desenvoltura do cliente, como o Yuri falou aqui, algo muito importante. Depende muito dele abraçar a causa, de ver ali toda a metodologia, a ferramenta que eles vão usar. Tem umas reuniões aqui do programa de soluções da Fundação Dom Cabral, todos participam, né? O professor começa a passar atividades, ações para cada gestor fazer. Beleza, depois que termina essa reunião, o que esse gestor, o que o Yuri vai fazer? Acabou? Então, sim, tem a questão da disciplina, que é o quê? É fazer tudo aquilo que a gente faz sem querer fazer, mas tem que fazer. Yuri vai pegar, ele tem as demandas dele, tem a demanda que o programa de gestão passou para ele vai executar. Então, assim, se o programa, se a empresa não abraçar de fato, não vai se perpetuar muito. Não vai se perdoar, né? Então, assim, a ideia Ela tá jogando contra, né? Exatamente. Isso. Eu costumo dizer, é difícil, é doloroso, mas depois que engrena é libertador. Sim. Porque assim, eu não quero ensinar o Yuri o que ele faz de excelente, ele está na cadeira, está na gestão. Sim. A gente quer implementar, a gente quer potencializar, seja o CNPJ ou o CPF, de metodologias e ferramentas, com aquele ditado, né? Vou pegar aqui, vou gritar yes, yes, você pode. Motivação é excelente, pessoal. A gente precisa de motivação. Todo dia, nós vendedores, eu quero ser motivado porque eu preciso vender. Mas a gente entende que metodologia, ferramenta é um pouquinho chato, ele precisa ter dados. E para ter dados, para poder tomar decisões. E essas decisões como eu posso dizer, o menos errônea possível. Então, assim, é exatamente nessa linha de raciocínio. Eu falo isso porque às vezes a gente sabe que tem cliente, dono de gestor, que é como se fosse o dono da bola, né? Da brincadeira. Não, vai ter que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, eu não quero mais brincar. Levo a bola embora e ninguém mais brinca. Eu falo isso porque tem tipo de empresário que é assim. Né? E automaticamente, no meio do caminho, mesmo você ter feito uma venda consultiva, analisou bem o perfil, vendeu e tudo mais, não perdura, né? Não vai pra frente, talvez termine em 5 meses, Acontece, pode acontecer. Às vezes tem... Desculpa, a famosa accountability, né? Opa, tô te perseguindo aí, Ivan. Eu aceito. assim, Às vezes tem empresário que chega comigo conversar para falar sobre a mentoria, que às vezes ele chega na mentoria, tem um método, né? Aí ele chega e ele quer ditar regra. Aí eu falo para ele assim, quem é o mentor aqui? Eu ou você? Assim, né? tem um ponto muito importante, mas sem brincadeira. Eu falo da autorresponsabilidade, da accountability. Não, eu não tô brincando. Fala de novo. Eu tô falando sério. Accountability. Fala de novo. Fala aí. Como é que é? Accountability. Não foi assim que tu falou, não, Rafa. E tem essa autorresponsabilidade que eu falo, é mais assim, do vendedor, essa cadeira aqui me perseguindo, do vendedor. É a tua perna, eu te falei. Que eu tenho que ter essa autorresponsabilidade comigo, que estou vendendo, com o meu cliente, que eu estou criando todo o storytelling para ele, e eu tenho que ter essa autorresponsabilidade com a minha operação. Porque quem vai gerar experiência para o meu cliente não sou eu. Correto. É toda a operação. Isso. Então, assim, eu que como vendedor... professor, exatamente. executivo desde o Total. hotel. Então, assim, quem vai gerar a minha... Às vezes eu posso fazer uma venda linda, criar um storytelling muito bonito aqui pro Yuri. Yuri é isso, aquilo, aquele lado. Cara, vai ser fantástico. Vai ser... Aí o Yuri criou uma expectativa muito alta. Sendo que eu nem combinei com a minha operação. Nem combinei com ele. Por quê? Através da minha operação vai fazer a entrega. Através dessa entrega ela vai gerar uma experiência com aquele meu cliente. E dali com aquela experiência vai gerar relacionamento, upsell, cross-sell, outros produtos que vão vir para aí. Então assim, essa autorresponsabilidade tem muito disso também que a Carol acabou de perguntar. E eu acho que aquilo que a gente paga, que a gente acha caro, é quando a entrega não correspondeu com a expectativa, né? Exato. Porque tem aquele meme, odeio gastar dinheiro com comida que não é boa, não é? Você espera uma coisa, não entrega, então você acha caro. E eu queria entender um pouco mais sobre esse. O que é perder a venda? Perder a venda?
Porque assim, ó, se a gente for parar para pensar, e aí Yuri e Cássio, o cara não já está com a dor, né? Então, eu não tenho base de dados para isso, tá? Jogando na mesa. Que é essa questão de dizer assim, ó, não se vende nada a ninguém. São as pessoas que compram. Entende? Que aí vai ao encontro dessa escutativa. Ó, você diz assim, ó, pergunta primeiro e tal, aí tu diz assim, ó, fulano, o que você faz da vida? Não, primeiro o que você faz da vida, ó. E aí tu descobriu o que fazia para poder trabalhar em cima da dor dele, né? Existe esse paradoxo ou não? Existe. Existe, sim. Eu acho que assim, o perder a venda é quando a gente não consegue fazer a comunicação com aquilo que a gente tem e aquilo que o consumidor quer. Pronto, tô eu aqui. Esse que é o ponto. Entendi. O consumidor, por exemplo... aqui, né? O consumidor vai na minha loja e ele quer comprar um whisky Macallan. Certo. Esse é o anseio dele. Correto. Eu perdi a venda quando eu não entendi essa demanda e não tenho estoque para atender a demanda dele. Isso é uma perca de venda. Entendi. Pode ser corrigida se eu tiver uma escutativa. Eu entendi que ele tem essa demanda e que eu não atendi ele naquele momento, mas eu me preparo para atendê-lo em um novo ponto de contato que ele vai ter. Se tiver mercado, Yuri, ou não? Tem que estudar o mercado. Né? Tem que estudar o mercado. O não tamanho adianta. disso, para poder fazer esse movimento. Exatamente, porque não é uma movimentação simples. Senão né? o dinheiro fica no estoque. Mas até lá... Senão o dinheiro fica no estoque. Exatamente. Mas até lá a gente vai perdendo venda, né? Exato. Até lá. Então assim, depende do fluxo, né? Se tiver demanda alta, isso, você perdeu. demanda alta. Isso. Sim. Agora, se é uma demanda específica, a gente precisa entender, estudar esse mercado, se vale a pena investir nisso. Comprar, né? Ou não. Mas tudo volta lá para a escutativa. Se eu não escuto Sim. o consumidor, eu nem sei que existe essa demanda. Ele Exato. nem vai me contar, ele nem vai me falar. E se ele percebe que ele não é ouvido, ele também não vai gastar o tempo dele falando. Então, eu acho que é muito em cima disso. Existe sim perder a venda. Quando eu não consigo conciliar o que o consumidor quer com aquilo que eu tenho. Entendi. E uma curiosidade que eu tenho dentro desse lugar do vendedor... Tem uma outra pergunta. Então faça. Senão... Não, nesse ponto assim. E aí a gente está falando, por exemplo, o pátio gourmet, que é high ticket, né? Digamos. Mas isso não acontece lá pro varejão, pro supermercado. Varejão. Comum, mas que não seja tão high ticket. É diferente, né? É por conta do posicionamento também, Sim, Carol. Porque, sim. por exemplo... Não, mas peraí, o que não acontece? Eu não entendi. Às vezes essa preocupação. Tem supermercado que tem a preocupação. A pessoa, né? Eles anotam até às vezes no caixa, o que você não encontrou. Não mexe no público, não, Yuri, isso? Também. Né? Mexe um pouquinho com tem o público, público-alvo, né? É né? isso que eu falo. Do posicionamento da marca, obviamente, se, no caso, o Pátio Gourmet, que é um exemplo, né? Que a gente está falando tanto aqui, se preocupa com essa escuta, a satisfação né? do cliente, tem essa escuta, logicamente, faz parte do posicionamento e como ele quer ser visto e lembrado, vai ter essa preocupação. Mas outros supermercados talvez não tenham. Para ele, tanto faz a pessoa trazer uma novidade ou não. Porque, de repente, esse que quis o uísque, ele já está vendo uma tendência que ele viu em outro lugar. Então, ele já dá um sinal para ti que, olha, tá bom de tu comprar, porque vai vir muita gente procurar aqui. Que aí é escuta ativa. Então, eu tô te falando assim, que existe uma diferença do público-alvo, né? Existe. E também, assim, vai de encontro à questão do posicionamento estratégico de cada empresa dentro do segmento e do nicho que ela vai atuar. Sim. Se eu for atuar no nicho e segmento que a primeira dor do cliente é preço, eu não posso ter custo operacional alto. Pronto. Isso. Então, é isso. eu tenho... É essa dica que a gente quer dar aí para você que está assistindo a gente. É isso. Então, se eu não posso ter custo operacional alto, eu tenho que simplificar o máximo possível a jornada do meu cliente. Sim. Se ele quer preço, eu tenho que dar o máximo possível que eu posso de condições para ele, competitivas e paridade de preço com o mercado. Sim. E um serviço bom. Eu acho que de serviço bom é uma questão que todos têm que dar. É o básico, né? Ponto. O básico. Agora, Tá oferecendo se esse algo, consumidor quer algo muito diferente, algo muito excêntrico, algo raro, algo complexo de se trazer, aí ele já vai entender, é um outro posicionamento. Sim. Aí eu tenho que me dispor também de mais caixa, mais serviço, porque precisa entender, não é só colocar lá na prateleira, Sim. por exemplo, eu preciso saber, explicar qual é aquele produto para o consumidor, e aí é um outro perfil, é um outro posicionamento dentro do mesmo mercado que a gente está falando aqui de varejo, E de alimentar. né? até questão de número de funcionário, né? Total. Às vezes acaba a qualificação do funcionário e às vezes a quantidade de funcionário. Também. Tudo que vem para dentro do supermercado
sempre vem... o sentido é sempre esse. A escuta existe. Ou existe também aquela, ó, vamos apostar nisso? Não, não dá. Existe ainda, Ivan, assim, algumas apostas que aí tu vai criar uma tendência, né? Entendi. Tu vai abrindo o mercado. Já teve coisas, por exemplo, que a gente trouxe para Manaus, o Pátio, por exemplo, a gente já trouxe uma marca de laticínios que chama Verde Campo. Tem iogurte, queijos, etc. Não tinha no mercado, a gente trouxe e deu super certo. Então tem as apostas que podem dar certo. O fato do ovo ser assinado também, Também. não é? Também, né? também. Que é uma Do coisa... São próprio tendências. chocolate. Isso. Só que o varejo alimentar é um mercado bem maduro. Então ele tem muita informação. A gente tem métricas, Neogrid, tem Scantec, que ela vai estudando tendências de mercado não só da região norte, Sim. mas da região sudeste, da região sul. Então ele já Porque vai... ele não está interligado, Exato, né? já vai trazendo Exato. amostras para ti de padrão de consumo. Então tem muita informação no mercado, tem muita informação. O grupo que a gente está falando aqui, do Pátio, do Grupo Nova Era, ele é um grupo que investe muito em informação. É isso que eu ia falar. Tem uma equipe de inteligência de Tem mercado. uma equipe de inteligência, tem uma equipe que fornece uma quantidade de dados absurda. Então, Sim. eu quero entender qual a dinâmica de mercado de arroz, por exemplo. Que tipo de arroz que mais sai? É o parbo ou é o arroz branco? Sim. Então, quais são as principais marcas do mercado? O que está rodando no mercado lá de baixo, no sul, no sudeste? O que está rodando aqui? E tem muita informação para você ser o mais assertivo possível. Então, tem muita demanda que vem de informação. Isso minimiza tuas perdas, por exemplo? Minimiza de dar mais assertividade nas apostas, né? Naquilo que tu vai apostar. Aquilo que já tem mercado construído, por exemplo, é mais tranquilo. Tu já tem um consumidor. Por exemplo, quando a gente fala em leite, vem uma marca na cabeça de todo mundo. Leite em pó. Ah, tá. Vem um leite na marca da cabeça de todo mundo. Então, esse mercado já está consolidado. Sim. Esse cara é mais uma reposição, uma busca de paridade competitiva. Sim, sim. Agora, eu quero trazer uma nova marca de leite. Aí eu tenho que estudar mercado para saber qual nicho que ele vai entrar. Para diminuir riscos, inclusive. E eu tenho duas perguntas. Vai, pode mandar. Por exemplo, dentro do negócio de supermercado, quem é o teu vendedor? O meu vendedor são todos funcionários. Todos, né? Ah, então eu não pensei errado. Eu ficava aqui, eu estava ouvindo ele falar assim... Tudo é uma venda. O caixa e tudo. Por exemplo, tem um exemplo que o seu Luiz, que é o fundador da empresa, ele sempre comenta. Se o cliente ele entra, ele passa por todos os pontos de atendimento. Ele vai, compra o pão na padaria, ele vai no açougue, compra carne, ele é atendido lá no FLV, ele pega na peixaria e chega e teve uma experiência maravilhosa com todos esses pontos. Se ele chega no caixa e ele é mal atendido, tudo aquilo que a gente construiu em todos aqueles outros pontos de contato se perde porque aquela informação quebra ali com aquele consumidor. A gente perde a credibilidade e a confiança com aquele consumidor. Isso a gente chama no marketing. Então, puro tudo, marketing. todo mundo vende. Todo mundo tem que vender. Adoro, né, cara? Não, pronto, essa nem essa. E qual é a outra? Pergunta do milhão. Vai vir de novo. É que eu estava olhando para essa e vi outra na minha cabeça. Pode falar, cara. Bom, a gente está indo para a reta final. Então, enquanto tu lembras aí qual é a pergunta, vou fazer um overview, aproveitando que vocês vieram no encheiro de presentinhos, guloseimas e muita informação, né? Então, para você que está assistindo, comente aqui, compartilhe. Esse assunto é muito importante da questão da venda consultiva. Hoje já não é mais uma venda comum, acho que para qualquer produto ou serviço. Quanto mais você escuta o teu cliente, as necessidades do cliente, vou já te dar a brecha, mais assertiva essa venda, né? E é aquela coisa, ser um interesse genuíno, de realmente, poxa, eu estou ouvindo o meu cliente, eu quero sanar a dor dele, eu quero... trazer uma solução para a necessidade dele. Foi isso que a gente abordou aqui. E isso serve tanto para serviço, né? Com B2C, já direto para o consumidor, ou de empresa para empresa, uma venda, como também para o varejo. E o varejo que a gente está falando hoje é de high ticket, mas a gente também passeou por outros tickets também na parte de varejo. E aí eu vou deixar o Ivan com a última pergunta, Ivan. É sobre essa escuta, né? Essa escuta que vocês falaram, trouxeram muito para cá e o que você acabou de falar. A internet acaba sendo um canal de escuta. Como é que vocês observam esse movimento da internet, né? Como é que o supermercado funciona, como é que o serviço, como é que a Dom funciona, como é que funciona Lumit, né? Lumit Dom Cabral. Total. Ela é uma escuta, né? Muito. Primeiro, a internet é um negócio, é uma porta que você tanto recebe de informação. Claro, você tem que também se ajustar aos algoritmos, né?
né? Buscar ali informações necessárias, não seja algo tão fútil que a gente vê muito no dia a dia. Mas para mim a internet é uma força muito grande para atingir tanto no inbound quanto no outbound para o cliente. Então assim, eu utilizo bastante para pesquisar sobre o meu cliente, até mesmo sobre o meu concorrente, como eu vou também fazer atingir o meu cliente através do meu concorrente. Técnicas então, assim, de diferenciação, né? Exatamente, né? É entender muito bem essa rede. Tem um professor que ele falou o seguinte, quando a gente entende nosso inimigo, que é fala assim, sobre as ambidestrias, que a gente falou sobre na pós-graduação, né? Que o Yuri participa. Que é entender o ambiente interno, entender o ambiente externo e trazer isso e gerar, quem sabe, até mesmo uma nova solução. Né? Então, assim, na internet a gente consegue fazer toda essa observação. Ivan, e eu também acredito que a internet, ela cria vários pontos de contato com o consumidor. Então, hoje, a população praticamente inteira tem acesso à internet, a celular. Então, você está fora da internet, você está fora de um ponto de contato com o consumidor. Então, as redes sociais fazem muito sentido nesse ponto, de você se comunicar, de você mostrar, evidenciar aquilo que você tem, explicitar o que você faz de bem, de melhor. Os Google ADS é extremamente importante, porque quando a gente está com alguma dúvida, tudo bem que hoje a gente já tem o ChatGPT, que muitas vezes já não pesquisa mais no Google, mas pesquisa no ChatGPT, mas muitas pessoas ainda vão no Google e perguntam onde que eu encontro um ovo de chocolate tal. Aí, você posicionado na rede social, você vai ser evidenciado para aquele consumidor que está procurando. Então, acho que o posicionamento na internet é fundamental para um sucesso numa empresa hoje em dia, num mundo tão conectado. E não deixa de ser venda, né? E não deixa de ser venda, total. E toda pessoa que trabalha com venda tem que estar ligada a isso, total. Né? Todos os canais e todos os pontos de contato. E trabalha muito em sinergia com marketing, gente. Por favor, não são rivais, são complementares, complementa né? total. As áreas se complementam, marketing e vendas. E a gente pode trabalhar assim com meta, mas com responsabilidade, autorresponsabilidade. Qual é o nome, Ivan? Não lembro. Qual é? Accountability. Não lembro. Accountability. Eu estava aqui pensando. Eu perguntei o negócio do paradoxo eu perguntei, né? Perguntou. Perguntou. Mas eles responderam? Responderam. Eu acho que só o Yuri falou, não falou? Todo mundo. Todo mundo, inclusive eu. Não viu, não? Não me lembro, vai. Gente, por favor, compartilhem, comentem. Se vocês tiverem dúvida também, manda aqui na perguntinha aqui embaixo. Se procurar os arrobas dos nossos convidados entrevistados, também está na descrição deste episódio. E a gente só tem a agradecer, né, Ivan? Por essa aula aí de venda consultiva. Exato. De 2 ambientes e segmentos diferentes. E eu que se complementam, né? Que se complementam e a gente vê a importância, né, da pesquisa, realmente. A gente começa a perceber um universo absurdo que tem por detrás de cada operação. A gente pensa que está só exposto ali, a gente nunca pensa que tem mundo tudo por trás, isso, né? que esse mundo por trás. É uma coisa absurda. E assim, sempre estão ali fazendo um trabalho pensando na gente, né? Exato. Né? Não é só uma solução de uma dor. Né? É sobre cuidado, é sobre experiência, é sobre vida, é sobre sociedade. Exatamente. E se a gente for pensar, a loja, por exemplo, do Pátio, ela fecha 2 dias no ano. É dia 1º e dia 25 de dezembro. Exatamente. Então todos os outros 363 dias abertos. Né? E eu queria falar que eu não fecho nunca. Se você me ligar, eu vou lhe atender. A gente vai fazer um bom negócio. Olha só! Deixa o arroba. Gostei disso. E com essa deixa, a gente vai fechando esse episódio. Obrigada, Cássio. Obrigada, Yuri. Eu que agradeço. Foi excelente o nosso bate-papo. Então, se quiserem parte 2, por favor, comentem aí. E siga a gente em todas as redes e acompanhe os próximos episódios. Tchau, tchau.